Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Como é que estão as coisas? Todo mundo preparado aí para mais um webinar? Vamos esperar mais que está entrando o pessoal. Na reta final do ano, né, pessoal? Tem que ter animação. Uma semana antes do Natal, vocês estão animados, hein, para o webinar? O pessoal está entrando. Esperar mais um minutinho. Vamos começar, pessoal? Boa noite. Obrigada aí, pessoal, de vocês participarem do webinar aí na reta final de dezembro. A gente sabe que é bem corrido, né? E que, assim, muitos pedidos de final de ano, é entrega que não chega, não é verdade? É atraso, cliente ligando. Então, vamos participar aí do último webinar, vamos aprender algumas coisas, né? Vamos revisar algumas coisas também, que muitas vezes a gente sabe, mas a gente esquece de fazer, né? Para a gente começar aí em 2026 com o pé direito, certo? Eu vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela, tá bom? Para a gente poder começar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, hoje, nosso webinar é como encontrar o perfil de cliente ideal, tá, pessoal? Que é o chamado ICP, tá? Então, como que a gente vende mais com menos esforço, tá? Aqui a gente vai abordar desde o início da gente, como que a gente encontra nosso ICP e como que a gente segue ali naquela jornada, com o decorrer do tempo, de ter que olhar de novo esse ICP e reavaliar para ver se ele faz sentido ainda para o nosso negócio, tá? Vamos lá. Quem aqui, pessoal, já perdeu tempo, né? Você percebe que você está trabalhando demais, né? Fazendo muita cotação, fazendo muita visita, mas que a pessoa não fecha, né? Você está com uma grande dificuldade de fechamento, tá? Dos seus clientes. A gente várias vezes passa por isso, né? Então, pessoal, isso é um indício, pode ser, que a gente está trabalhando muito para pouco resultado. E muitas vezes é o perfil do cliente que não está adequado dentro do produto que você vende, dentro das delimitações que você pode vender, tá? Então, quando a gente analisa o perfil de cliente ideal, a gente identifica com precisão quem é nosso cliente ideal, a gente começa a aumentar nossas taxas de conversão, a nossa produtividade, a gente para de atirar para todos os lados, né? Para de cotar, fazer um monte de cotação e às vezes a gente não fecha uma cotação, tá? Então, quando a gente identifica o perfil de cliente ideal, a gente consegue aumentar a nossa lucratividade, tá? Também. E uma metodologia clara de que forma que a gente consegue identificar o nosso perfil de cliente ideal, tá? Esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Vamos lá. Qual é o impacto do ICP, né? Porque o perfil de cliente ideal a gente abrevia como ICP em números, tá? Vamos lá. Então, quando a gente tem um perfil de cliente ideal definido, a gente vende, pessoal, muito mais rápido, tá? Por quê? Quando você vende para um cliente que já compra o que você vende, tem um ticket médio que você gostaria de vender, que você está dentro do seu território que você atende, você começa a se especializar nisso, né? Você começa a ter mais clareza das objeções, você começa a entender melhores as dores, então você fecha mais rápido, tá? Você diminui seu ciclo de venda, tá? Por quê? Você já entende melhor aquele perfil, você já sabe como atender ele de forma mais assertiva, seus textos de prospecção já entram direto nas dores e de forma que você pode solucionar aqueles problemas. Então, o teu ciclo de venda, ele reduz, tá? Você converte mais propostas,
tá? Você não atira para todo mundo, você vai tirar para os seus leads, para os potenciais clientes, digamos, de uma forma mais assertiva, tá? E o que acontece também, tá? 68%, tá, tem dificuldade em prospectar os clientes qualificados. Então, ou seja, você consegue qualificar melhor os seus clientes, tá? O que serve, o que não serve, para onde você vai, em que momento, tá? Tudo isso converge a seu favor, tá? Quais os erros que a gente, conversando com representantes, a gente enxerga muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes que eu falo com representantes, e não só isso, tá, pessoal? Quando eu comecei, né, como representante, lá atrás, há muito tempo, eu tive esse erro, né? A gente tenta vender para todo mundo. Ah, eu não posso perder essa venda. Eu vou vender 5 mil reais, vou vender 3 mil reais, vou vender 10 mil reais. Qual é o ticket médio que é interessante para nós, né? Então, a gente quer vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo, gente, sem qualificação, não vende para ninguém. A gente cota e fecha pouco, tá? Um outro ponto, a gente basear as decisões só nos nossos feelings. A gente precisa ter critérios, tá? A gente precisa buscar clientes que realmente são bons, tá? Um outro ponto importante é não revisar o ICP com frequência. A gente fez um perfil de cliente ideal e achar que aquilo serve para sempre para a gente, tá? O mercado muda, as indústrias evoluem, a gente muda nossos objetivos para o nosso negócio. Então, você fez o ICP uma vez, precisa estar sempre revisando esse ICP, tá? O perfil de cliente ideal. E ignorar sinais de desinteresse, tá? Tem clientes que desde o princípio eles não mostram engajamento, tá? Ou não mostram uma clareza de dor, ou não, você manda e-mail, manda WhatsApp, você tenta prospectar, você tenta entrar numa conexão e você não consegue. A gente tem que também, às vezes, que eu falo, né, demitir o potencial cliente. Aquele cara não está dentro do seu perfil ideal, né? Ele está no momento de compra, ele não está no momento de perfil, ele não tem o perfil de cliente ideal. Então, a gente precisa focar a energia onde realmente a gente consiga o melhor resultado, tá? Então, vamos lá. O ICP, pessoal, ele nada mais é o perfil da empresa que tem maior probabilidade de se beneficiar do seu portfólio. Ou seja, ele compra o que você vende, tá? O ideal são clientes que compram com recorrência, porque não adianta um cliente comprar hoje de você e comprar daqui 6 meses, daqui 7 meses, daqui 8 meses. O ideal são clientes recorrentes e que geram um lucro sustentável, tá? Que tem um ticket médio mínimo interessante, tá? Eu conheço alguns representantes que eles têm 40, 50 clientes na carteira, né? E a comissão deles por mês, então eles têm muitos clientes, ticket médio ali de R$200, R$300 de ticket médio, vale a pena? Será que não é melhor aumentar esse ticket médio? Né? Será que esse cliente é o nosso perfil de cliente ideal realmente? Tá? Então, como que a gente enxerga isso, tá? Ele tem que ter um potencial real de compra do seu produto, tá? Tem que ter estrutura, ele tem que ter orçamento para decisões, ou seja, ele tem que ter um budget interessante para você, tá? E não qualquer valor. Ah, esse cliente me compra R$1.000 por mês. O trabalho que dá para vender para um cliente que compra R$1.000, gente, é o mesmo trabalho que dá para vender para um cliente que compra 10 mil, tá? É um cliente que valoriza a sua solução, tá? É um parceiro de longo prazo, né? São clientes que você vai vender por muito tempo, tá? A margem de lucro aqui, na verdade, é a nossa comissão, né? Quanto que eu quero ganhar por venda? Eu quero ganhar de comissão R$1.000, 5 mil, 10 mil. Então, a gente começa a delinear o nosso perfil de cliente ideal, né? O nosso ICP que a gente fala, tá? E tem que ter também, gente, fit geográfico. O que significa isso? Uma localização acessível. Se você mora, vamos supor, na região de Campinas, fica difícil a gente vender para pessoas, para indústrias que estão no sul do país, né? Você tem que fazer visita, você precisa mandar amostra. Então, começa a complicar, né? Num primeiro momento, tá? Então,
vamos iniciar por onde? Por potenciais clientes que estejam perto da onde a gente trabalha, né? Da onde a gente tem nosso escritório de representação, tá? Então, primeira coisa é a gente vislumbrar esse mapa aqui, tá? Para a gente começar a delimitar o nosso perfil de cliente ideal. Então, resumindo aqui, seria o quê? Clientes que compram recorrentes, clientes que valorizam a nossa solução, que tenham um ticket médio que a gente gostaria, né? Que a gente busca, tá? E que esteja dentro da nossa localização geográfica, tá? Principalmente esses itens aqui que eu passei, tá? Uma coisa que às vezes as pessoas, né, os representantes podem confundir é o perfil de cliente ideal versus a persona, né? Quem é a persona? A persona é a pessoa decisora, né? Que nós também precisamos ter muita clareza, pessoal. Quem é o nosso decisor, né? Então, qual a diferença de perfil de cliente ideal? Né? Quais as características? Qual o segmento? Que segmento que eu vou vender primeiro? Qual o segmento que eu tenho mais facilidade de vender? Qual é o porte, o faturamento dessa empresa, a localização, a capacidade de compra, né? Maturidade de mercado. Então, por exemplo, eu vou lá, indústria de alimentos, eu quero indústrias que faturam acima de 50 milhões. Indústrias do estado de São Paulo, tá? E que sejam aí pelo menos há uns 10 anos no mercado. Então, a gente começa a delimitar o nosso perfil de cliente ideal, pessoal, tá? Uma vez, né, quando eu comecei, há muito tempo atrás, eu comecei a prospectar muitas empresas, né, indústrias de suplementos alimentares, né, achando que eu ia vender horrores em suplemento, né, alimentar há muito tempo. E era uma indústria que está em crescimento, né, gente? Não era tão consolidada como é hoje. Então, eu comecei a prospectar muito, muito mesmo. E assim, eu não tinha muito resultado. Por quê? A gente começou a perceber que naquele tempo, as indústrias de suplemento eram muito pequenas, né? Então, o ticket médio delas era muito pequeno e a quantidade mínima não atendia. Então, eles queriam uma quantidade mínima muito baixa e a indústria que eu representava não fabricava, né? Então, assim, não era meu perfil de cliente ideal. Para ser meu perfil de cliente ideal, eu teria ali 3 indústrias de suplementos, 4, que comprariam. O meu determinante ali era o quê? A quantidade mínima, né? Porque senão a fábrica não ia fabricar. Então, é assim que a gente começa a perceber, né, o nosso perfil de cliente ideal. E a persona é o decisor, né? Então, assim, o comprador é uma persona, muita gente comprador é a persona, mas tem para muito segmento que é o pessoal de desenvolvimento, que é o pessoal de qualidade, o pessoal de operações, tá? Então, assim, então a gente tem que ter um feeling ali para saber quem é o decisor, e às vezes tem mais de um decisor, tá, gente? Então, quando a gente achou ali o perfil de cliente ideal, você vai identificar quem é o decisor, a persona. Normalmente é bom a gente atacar ali aquele prospect com 2 opções de personas, que seja o comprador junto com pessoa de operações, ou a pessoa de qualidade, ou a pessoa de desenvolvimento, tá? Eu já perdi uma venda muito grande quando eu comecei, isso aqui ficou uma lição para mim. Tentei vender muitos anos para um cliente grande, tá? Muito grande, um dos maiores do Brasil, e eu não conseguia vender. E eu batia toda vez no comprador, ele cotava e ele não fechava comigo, gente. Não fechava a conta comigo. E ele cotava e a gente não conseguia fechar. Fiz reunião, não conseguia. E teve um outro representante que entrou por outro caminho. E na época eu não tive esse estalo. Não está conseguindo entrar para a pessoa de compras. Eu vou buscar outro ali, outro decisor, algum influenciador. E ele conseguiu fechar a conta com a pessoa de qualidade, tá? Não, de desenvolvimento de produto, foi. Então, para vocês verem, quando não funciona muito de uma forma, gente, a gente muda a forma de agir, senão a gente não muda o nosso resultado, tá?
Quais os 5 critérios essenciais, pessoal, de perfil de cliente ideal que a gente tem que ter na nossa cabeça para poder definir quem é esse perfil de cliente ideal? O segmento, né? Qual segmento que eu vou atuar? Qual segmento que o meu produto resolve problemas mais críticos, que eu posso agregar mais valor, tá? Porte e estrutura, né? Para a gente ver se está dentro da quantidade que a gente quer vender, do nosso ticket médio, né? Então, faturamento, número de funcionários, maturidade da empresa, né? Necessidade, né? Vamos ver qual segmento que eu consigo. Eu tenho uma solução que eu atendo ele muito bem atendido, né? Então, qual o problema crítico, com urgência e impacto que eu sano naquele segmento, tá? Capacidade de compra, ou seja, esse cliente vai me comprar todo mês, o volume está dentro do que eu quero, né? Está dentro do meu ticket médio de comissão, meu ticket mínimo, tá? E facilidade de acesso, localização, está perto de onde é o meu escritório, está dentro da minha área de atuação. Então, são esses critérios essenciais para a gente traçar o perfil de cliente ideal, tá, pessoal? Começa por aqui, tá? Então, o que a gente vai avaliar, tá? O nicho e o segmento. Setor industrial específico, por exemplo, alimento, metalúrgica, tipo de operação, aplicações específicas do seu produto, de que forma que você vai solucionar o problema daquele segmento, tá? Por que quando a gente nicha, a gente aumenta a precisão, tá? Quando a gente se especializa, a gente num segmento, a gente começa a dominar aquela linguagem técnica, a gente começa a entender melhor as dores recorrentes que tem aquele segmento, a gente começa a construir credibilidade naquele segmento. E isso vai facilitando, tá? O fechamento. A gente começa a facilitar esse fechamento e aumentar nossas taxas de indicações, as nossas taxas de conversão. Por quê? Porque a gente começa a fazer textos de prospecção nichados, por segmento. Aí você bate direto na dor dele, né? A gente não vai fazer uma coisa genérica, a gente começa a nichar aquilo e fazer por segmento. A nossa chance de fechamento, chance de marcar uma primeira reunião, né? A nossa aumenta vertiginosamente, tá, pessoal? Um exemplo prático aqui que eu vou falar aqui para vocês, tá? Por exemplo, equipamento de automação, né? Você pode nichar por indústrias de alimentos que estão precisando modernizar as linhas de invase, quem for de equipamento, ou metalúrgicas que buscam reduzir setup de máquinas. Então, cada um pensa aí dentro qual um segmento que realmente precisa do que eu vendo e que eu realmente tenho uma solução que gere impacto, tá? Aqui, pessoal, é o porte e a estrutura. Qual a faixa de receita ideal? Tá? Qual o porte de tamanho dessa empresa? Sabe, uma conta assim, por exemplo, que dá para fazer, para ver se está dentro da quantidade mínima da sua comissão, por exemplo, embalagens, né? Eu faço muito isso, eu fazia. Como que eu fazia? Você pega o faturamento, tem várias ferramentas, pessoal, que a gente consegue encontrar o faturamento da indústria, tá? O porte da indústria. Por exemplo, de roupa, você pega o ticket médio ali do site, né? Daquela indústria de roupas, tá? Ou de e-commerce, qualquer, né? Estou dando um exemplo, ou de suplemento. Você faz a conta da embalagem média de valor ali e você divide pelo faturamento, né? A grosso modo, tá, pessoal? Você consegue entender qual é a quantidade mínima que ele consome, tá? Então, você consegue ver se está dentro da sua comissão, tá? Que você quer receber por mês, tá? De ticket, tá bom? Aqui, as empresas, inclusive a maturidade das empresas, né? Empresas menores, nada impede que você queira vender para empresas menores, mas o processo de compras, às vezes, não é tão claro, é muito bagunçado, né? Você precisa, às vezes, a venda fica confusa, a pessoa some mais rápido, tem menos comprometimento, então, tudo isso, né? Elas podem ter a decisão mais rápida, mas elas são mais informais. Então, aí você tem que estudar o que você quer, tá? De que forma, qual a empresa que você quer, tanto pela formalidade de processos de cotação, como a quantidade de compra, tá? Aqui, pessoal, o critério 3 é a necessidade, a dor real, tá?
Quais os 3 maiores desafios, né, operacionais que esse segmento enfrenta hoje? Então, para você ver se você atende. O que acontece se eles não resolverem esse problema nos próximos meses? Quantos fornecedores eles já testaram para resolver isso? Né? Então, aqui são perguntas que a gente precisa fazer, tá? Quando você entra em contato com o cliente, para entender qual é a dor dele. Eu falo muito para os representantes, né, para os vendedores, né, vender não é mandar orçamento, não é mandar apresentação, é a gente entender qual é a dor do cliente para a gente poder apresentar a nossa solução, tá? Aqui tem uma coisa muito interessante, um exemplo prático, né? Por exemplo, se você vende embalagens sustentáveis, gente, né, embalagens biocompostável, reciclada, o que quer que seja, tá? Por exemplo, uma indústria de alimento ou a indústria cosmética, que a gente tem muito, né, que sofre pressão por sustentabilidade, tá? Ela sofre essa pressão por parte dos clientes, tá? A dor dela é clara. Ela precisa se adequar à demanda desses clientes. E às vezes eles nem sabem, tá? Que os clientes têm esse perfil. Uma vez me chamaram para abrir um mercado de embalagens biocompostáveis, né? Então, o que eu fiz, gente? Olha só, como que a gente acha, né, o perfil? Né? Paula, eu estou com um produto novo, era exclusivo de um cliente meu muito grande, a gente desenvolveu para eles, acabou essa exclusividade, eu gostaria que vocês prospectassem, abrissem mercado para a gente, para essa embalagem, né? E foi o que a gente fez, a gente varreu o mercado, pessoal, era de cosméticos, tá? Sabonete, desodorante, né? Eram embalagens bem bacanas. E aí, o que a gente fez? Pessoal, como que eu ia achar quem era o perfil de cliente ideal? Você faz uma pesquisa de mercado e você começa a olhar o site daquele cliente, né? Daquele potencial cliente, para ver se ele tem uma pegada de sustentabilidade, né? Qual é o perfil ali que ele tem dos produtos que ele vende, se são mais sustentáveis, se no site bate nessa tecla de sustentabilidade, né, de meio ambiente. E foi assim que a gente fez. Então, eu mapeei ali tinha, sei lá, 500 empresas de cosméticos, de beleza, no geral. Mas o perfil meu de cliente ideal era menos da metade, eram uns 200 potenciais clientes, tá? Então, é assim que a gente faz a qualificação, tá? E a capacidade de compra, o ticket médio, né? Tá dentro do que você quer receber? Né? Ou a empresa é muito pequena, compra pouco, você vai perder tempo com ele, vale a pena, não vale a pena? A recorrência, né, pessoal? Ele vai ser uma empresa que vai ter a capacidade de comprar todo mês, eu vou vender hoje e daqui 7, 8 meses ele vai comprar de novo, né? Melhor coisa que existe são compras recorrentes, a gente cria um colchão ali na representação, né? Saúde financeira, né? Também tá. Precisamos ver como é que tá essa empresa. A gente pode até fazer uma avaliação prévia sobre isso, tá? Vamos lá. Espera aí. O critério 5, gente, é o territorial, né? A localização geográfica, tá? Então, onde que ele está, canais de entrada, a gente consegue chegar ao decisor fácil, de forma direta. Eu encontrei esse decisor nas minhas ferramentas de prospecção, consegui o telefone, consegui o e-mail. Gente, a gente fez um webinar aqui há um tempo atrás que a gente falou das ferramentas de prospecção. Então, tudo isso são canais de entrada, né? Tem barreiras competitivas, né? Então, a gente precisa entender quantos fornecedores será que ele tem. Clientes muito grandes, né? A gente tem mais de um fornecedor. Com certeza, são raros os que não têm. Então, se eles já têm, você pode ser mais um, ou se ele não tem, não vale a pena eu falar, olha, vale a pena você ter 2 fornecedores, não quer, né, abrir 10% aí, né, da sua produção, tá? E o tempo de fechamento. Quanto tempo em médio leva para fechar o negócio? Né, pessoal? Existe um ciclo de venda, né, para a indústria, tá? Então, se você atua no ABC, se você atua em Campinas, se você atua em Vinhedo, começa primeiro por essas regiões mais próximas. Para quê? Para gastar menos tempo, menos combustível, tudo isso, tá? Então, aqui, pessoal, como que a gente analisa, como que eu sei, por onde eu começo, né? Qual um outro ponto importante para a gente
encontrar nosso perfil de cliente ideal, tá? Dentro da nossa própria carteira, tá? A melhor fonte da gente descobrir também nosso perfil de cliente ideal tá dentro dos clientes que a gente já tem, tá? Faz um mapeamento, né, na sua carteira. Tem 30 clientes, separa por segmento, separa por faturamento, separa por ticket médio, né? Quais que você tem melhor relacionamento, tá? Quais você faz menor esforço? Quando você segmenta a sua carteira dessa forma, você vai começar a olhar, tá? E você vai ver, bom, vamos supor, segmento alimentício. Apareceu que eu tenho 5 clientes, é o melhor ticket médio meu, é segmento alimentício. A maioria dos 5 compra todo mês, mês sim, mês não. Aí você começa a selecionar qual é o perfil de cliente ideal seu. Muitas vezes está dentro da nossa carteira. São aqueles clientes que se a gente pudesse, a gente teria 10 iguais. Esse é o nosso perfil de cliente ideal. Tá, pessoal? Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer, né? Separar em listas, tá? Então, a gente separa ali quem compra todo mês, quem não compra, quais os segmentos. Aqui a gente pode fazer o quê? A lista A. Clientes que atendem todos os 5 critérios, está dentro da sua localização, está dentro do ticket médio, compram recentemente, né? São referências de mercado, são nomes conhecidos muitas vezes, né? Então, é a lista A, é nosso ICP perfeito. Esse é o nosso ICP perfeito, tá? Eu queria ter 10 clientes dessa forma. Bom, lista B, é um ICP bom. Não é o ideal, mas ele é bom, né? Clientes que têm potencial, falta 1 ou 2 critérios. Às vezes ele não compra todo mês, ele compra mês sim, mês não. É um pouco mais distante da onde você está. Talvez não é uma empresa tão grande, mas ele tem ali de 5 critérios, 3 ele preenche, tá? Ticket médio pode não ser dentro do que você espera, mas também não é tão baixo assim. Então ele fica na lista B. A lista C é os clientes dor de cabeça, né, gente? Que, pelo amor de Deus, dá vontade da gente sumir, né? Ou seja, ele torra a nossa paciência, né? Dá super trabalho, compra pouco, tem baixa comissão, ticket médio é baixo, tá? São problemáticos, né? Então, consomem tempo da gente. Então, vale a pena ter esse perfil de cliente? Será que vale a pena? Então, não vale. Esses são clientes que nos desgastam, tá? Então, avalie se vale manter. Então, onde a gente vai dedicar nossa energia, pessoal? Qual o perfil de cliente? O da lista A, 80% do tempo. Vamos buscar clientes que batam aqui. Então, nós vamos perder nosso tempo em prospecção nesses clientes que têm o ICP perfeito. Os outros 20% no ICP bom. Tá? Buscar clientes com ICP bom, tá? É assim que a gente faz essa divisão. Por quê, pessoal? Eu converso com muito representante, eu vejo muito isso, tá? A pessoa tem 40 clientes na carteira. Então, ticket médio de R$200, ticket médio de R$500, Então, o tempo que a gente gasta para atender um cliente de R$500, não vale a pena atender um cliente de 2.000? Agora, o ticket médio de cada representante são vocês mesmos que precisam traçar, tá? Mas a conta é essa. Quanto menor o ticket médio, mais clientes você vai ter que atender. Quanto maior o ticket médio, menos clientes você vai ter que atender, né? Então, assim, esse cálculo aí vocês precisam fazer, tá? Aqui, como que a gente faz uma pesquisa, né, ativa? Então, no LinkedIn a gente consegue. Eu vou atacar o segmento de alimentos, por exemplo. Você consegue no LinkedIn fazer filtros, tá, pessoal? De tamanho, de localização, número de funcionários. Então, a gente consegue filtrar no LinkedIn e fazer uma lista prévia dentro do perfil de cliente ideal. Muitas vezes bate o número de funcionários com o ticket médio que você quer vender. E aí, gente, vocês vão por tentativa e erro. No início é mais difícil e depois vocês vão pegando o jeito, tá? Associações, né? Tem várias associações aí que dá para a gente conseguir listagens. No próprio site deles tem,
né? Então, eu vou no segmento químico, deixa eu fazer um levantamento do que tem de empresas químicas, por exemplo, né? Qual o tamanho da empresa que eu quero atacar? O que ela faz? Porque dentro da empresa química, pessoal, tem vários subsegmentos. Qual o subsegmento que eu vou querer, né? Google Alerta, né? Feiras e eventos. Então, tem muitas feiras que a gente consegue, antes do evento, entrar no expositor, né? E a gente olhar ali para ver, tá? Vamos lá. Vou pôr aqui todos juntos. Então, o que dá um sinal de cliente ideal, né? Do perfil de cliente ideal durante o contato, né? Clientes que respondem rápido, é sinal que eles estão com aquela dor meio latente. Você manda uma mensagem, você manda o WhatsApp, fala, e ele te responde, ele não demora para responder, tá? Então, isso é interessante. Cliente que mostra interesse, né? Você mandou uma mensagem, ou você ligou, ele faz perguntas técnicas, ele quer saber um pouco mais. Isso também mostra que pode ser um potencial cliente ideal. Clientes que têm dor clara, ele fala para você. Quantas vezes vocês já não ligaram para um cliente, pessoal, e ele começa a falar do problema? Sem a gente até perguntar tão claramente. Já aconteceu isso comigo, tá? Ele começa a falar. Isso daí é o melhor dos mundos para nós, né? Que a gente tem a dor clara do cliente, a gente sabe exatamente de que forma a gente pode mostrar a nossa solução, né? E processo organizado. É bom a gente, quando a gente cota, quando a gente participa de bid, né, pessoal, ter uma empresa com processos claros e organizados, orçamento, prazo, você sabe com quem você fala, né? Você liga para uma pessoa, olha, você é o decisor, você que é o gerente de compras ou o responsável por compras? Não, ó, não sou eu, mas é fulano. Então, ele te atende bem, ele te indica quem é a pessoa. Então, isso tudo, pessoal, são sinalizadores de cliente ideal. Tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, vocês podem fazer uma planilha de ICP. Você vai colocando pontuações de score. Então, você vai separando. Esse é meu perfil ideal, esse é o médio, esse é o ruim. Você vai pondo scores ali, tá? No LinkedIn, eles têm filtros. Então, dando um resumo aqui. Vocês vão e filtram no Google Alerta, mapas regionais. Então, o pessoal que faz rota, pessoal, eu ouço muita gente falando, eu seleciono ali uma rua e vou em todo mundo. Pessoal, todos são o perfil do cliente ideal. Você vai parando de lugar a lugar, isso daí, né, precisam atualizar. Então, assim, faz ali um mapinha, vê quais as empresas que tem ali naquela região, né, vê o tamanho dessas empresas, o faturamento, né, quanto elas compram, tá? E aí você traça a sua rota em cima do potencial ticket de venda desses clientes. Não seleciona uma rota e sai igual antigamente aqueles vendedores ambulantes que vendiam Barça. Não rola, né, gente? Então, a gente tem que fazer, até porque o tempo que você vai gastar é muito maior, né? Você fazendo uma seleção prévia, em vez de você demorar o dia inteiro visitando uma rua com 20 lojas, vamos supor, você sabe que 10 não vão servir para você. Você faz 10. Quanto tempo que a gente não vai ganhar nisso, né? E o CRM, né, pessoal? Tem vários gratuitos. A gente conversou já, eu fiz um webinar sobre o RD Station, né? Então, ele é gratuito. Pipe Drive também tem uma parte gratuita, tá? E uma coisa importante, né? Quando você traça, quer seja a rota, quer seja você liga para esse cliente, né? Fazer perguntas de qualificação, né? Você, nas ligações de descoberta, que é uma técnica, né, para a gente entender, né, se realmente aquele cliente está dentro do nosso perfil de cliente ideal. Então, quando a gente conversa no telefone, né, com o cliente, ou até pelo WhatsApp, muitas vezes a gente consegue perguntar quanto ele compra. Primeira pergunta, qual a quantidade que você compra, né? Qual a sua quantidade de compra, né? Qual a periodicidade, né? Tudo isso são perguntas de qualificação, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo, tá? De script, né? Nome da pessoa, sempre a gente começa com o nome, né? Sei que empresas do setor, do segmento alimentício, como a sua, enfrentam desafios como
qualidade nas embalagens, delaminação, aí vai de cada segmento, tá, pessoal? O que mais que dá para a gente falar aqui? Nossa, tem muita coisa. Delaminação, deixa eu pensar mais algum aqui. Atrasos na entrega, tá? Retrabalho em máquina, paradas de máquina, dependendo do estilo do produto, você para a sua máquina porque aquela embalagem não funcionou, né? Ela deu problema na máquina. Então, nossa solução ajudou, por exemplo, prova de valor, né, pessoal? Para quem vocês fornecem? Vocês têm que mostrar para quem vocês fornecem. Poxa, esse cara fornece, sei lá, para Nestlé, não é pouca porcaria, não. Interessante, eu acho que eu quero ouvir, né? Reduzir custo, tempo, problema, e coloca um percentual. Por exemplo, olha, eu consegui reduzir as paradas em máquina em 20% com a nossa embalagem, por exemplo. Ela não cria ondulações, né? Então, isso é um exemplo, tá? Então, pessoal, é um script de abordagem consultiva. Faz sentido conversarmos ou podemos bater um papo sobre como podemos fazer o mesmo para vocês, como podemos ajudar vocês na sua operação e assim por diante. Então, esse modelo de script é um modelo básico, simples, que tem duas coisas muito importantes, né? O quê? O nome da pessoa que tem que ter, o segmento, por isso que é importante ter o perfil de cliente ideal, você segmentar, porque você vai mandar 40 e-mails, vai ligar para 40 potenciais clientes do mesmo segmento. Você começa a se tornar um expert nesse segmento, entende? Fez varrer um segmento, vai para um outro segmento. Então, as taxas de conversão, pessoal, ela aumenta, tá? Então, quando a gente personaliza, a gente começa a ficar referência, a gente começa a ficar mais craque naquilo e as vendas começam a fluir melhor e nossas taxas melhoram, tá? A prova social foi o que eu falei para vocês. A gente tem que citar um sucesso de real, né? Por quê? Mostra que você não é mais um ali enchendo a paciência do decisor, tá? Sempre precisa ter prova social, tá? E sempre tem que ter esse call to action que a gente chama. O quê? Vamos chamar para uma reunião, vamos chamar para uma conversa telefônica, né? Então, isso é um script básico e simples para que vocês podem, inclusive, começar a usar, tá? Muda uma coisa ou outra. E sempre por segmento. Porque se você vende indústria alimentícia, aí você vai lá, indústria de suplementos, tá? Indústria de higiene e limpeza. Fica muito mais difícil de você personalizar. Cada hora você está falando com um, cada hora... Então, é difícil de personalizar, é difícil de você encontrar as dores, vai demorar mais para você encontrar uma dor que talvez sirva para todo aquele segmento. Né? Normalmente, a mesma dor, ela se espalha para todo o segmento. Fica muito mais fácil de você apresentar a sua solução. Certo, pessoal? Então, aqui... quais os próximos passos aqui do nosso webinar, né, pessoal? Aqui, o que eu sugiro para vocês? Ó, a gente viu bastante coisa aqui, né? Mas eu acredito que está super simples, não está complexo de vocês começarem a fazer, tá? Primeira coisa, analisar a carteira de vocês. Então, amanhã, aproveita o recesso, pessoal. Aproveita que quem comprou já comprou, né? Sempre tem uns atrasados, mas a maioria dos clientes já compraram o que precisava. Analise a sua carteira, separe em lista A, B, C, né? Defina seu ICP com detalhes, usando aqueles 5 critérios: nicho, localização, ticket médio, tá? Então, isso é super importante. Para você já começar a definir seu ICP. Prospecte com foco total, tá, gente? 70% do tempo, tá? Você vai ter que fazer o quê? Para aquele que tem o ICP perfeito. 70%, 80% do tempo. Porque ali você tem as maiores chances de fechamento. Olha para dentro da carteira. Eu quero 10 clientes iguais a esse. É isso que eu gostaria, estaria feliz da vida. É esse que é o seu perfil de cliente ideal, tá? Normalmente, gente, está dentro da carteira, tá? E revise trimestralmente. Por quê? O mercado muda, né? O seu objetivo muda muitas vezes.
tá? E ver se realmente você está assertivo naquele perfil de cliente ideal, tá? Igual aconteceu comigo, igual eu falei para vocês, né? Eu falei, poxa, eu vou prospectar aqui. Eu acho que às vezes, né, a gente quer entrar num mercado novo, tá? Você ainda não conhece esse mercado, você acredita que seja interessante. Começa a analisar quando você começa a prospectar, quando você começa a ligar naquele segmento, começa a ver a quantidade mínima, começa a ver as dores. Tudo isso vai te indicar se aquele cliente tem um perfil de cliente que você quer, tá? Esses são os sinais: ticket médio, dores, te responde rápido, né? Flui bem a sua comunicação com aquele cliente, ou no telefone, ou no WhatsApp, com aquele segmento. A sua solução, o seu produto, ele encaixa melhor naquele segmento. Tudo isso para você descobrir se é o perfil de cliente ideal. Caso você queira abrir um novo mercado também, tá, pessoal? E revise sempre. A gente não pode parar no tempo, gente, achar que encontrou ali uma veia, né, que vai seguir ali o perfil. Não, sempre revisa trimestralmente, semestralmente, tá bom? Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Para ver se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Pronto, deixa eu só tirar aqui da apresentação. Pronto. Pessoal, estão com alguma dúvida? O que vocês acharam? Para começar aí 2026, aplicando isso que a gente viu hoje, certo? Sem dúvidas, pessoal. A transmissão, pessoal, foi gravada, tá? Quem quiser assistir, o pessoal da comunidade, dos representantes, tá? A gente tem uma comunidade, a Conecta, que a gente coloca muito conteúdo lá. Eu vou soltar a gravação também lá para a comunidade. Quem não tiver na comunidade, mas assistiu, tá, pessoal? O webinar, avisa a gente que a gente manda, tá? O link para vocês entrarem na nossa comunidade também, que lá a gente, o primeiro lugar que a gente obrigada, pessoal, Tiago, a Marinha, a Daniela, que bom que vocês gostaram. Eu acho que vai ser muito útil aí para vocês. Ricardo, a gente vai disponibilizar. Ricardo, você está lá na comunidade, né, da Conecta. Todos, acho que a maioria aqui que falou aqui por escrito, a gente vai disponibilizar, eu vou jogar lá na comunidade, tá? Para vocês poderem ter a gravação. Quem não é da comunidade, está assistindo, passa um alô para nós. Se quiser entrar na comunidade, avisa, que a gente manda o link para poder entrar também, tá? Guaracimir, nós vamos mandar sim, tá? Eu vou mandar a gravação da aula. Vocês querem apresentação, é isso? Eu vou ver aqui com o pessoal se a gente consegue disponibilizar a apresentação, tá? Eu vou colocar lá na comunidade. Márcia, que bom que você gostou também. Dá para a gente começar a se organizar, gente, para 2026, para a gente começar já de uma forma mais estruturada, com um processo melhor, né? Já começa assim, focando como vocês querem chegar no final de 2026. E traçando o perfil de cliente ideal já é um bom começo, tá? De seguir ali um caminho mais bem traçado, tá? Combinado? Eu vou mandar a gravação lá no nosso grupo da Conecta, tá, pessoal? Mês que vem, a gente volta com um novo webinar, com uma nova tema. Se vocês quiserem sugerir o webinar lá no grupo da Conecta, sugerem que a gente faz também, tá bom?
Vou mandar para vocês o seguinte, vou ver se eu consigo mandar as duas coisas, tá? Tanto a gravação como a apresentação. Obrigada aí, pessoal. Eu sei que está cansativo aí no final do ano. Obrigada pelo tempo de vocês. Que bom que gostaram. Um feliz ano novo para vocês. Um feliz Natal. Tudo de maravilhoso aí para vocês. Muita saúde e tudo de maravilhoso aí em 2026. Até mais, pessoal. Um abraço.